Pessoal, na nossa segunda prática, então, nós vamos pegar arquiteturas existentes, como essas que eu mostrei para vocês. Nós vamos utilizar essa arquitetura para fazer o treinamento de uma rede neural, tá? E, consequentemente, depois poder utilizá-las para classificar imagens. E como eu falei, eu vou introduzir uma série de outros problemas aí para a gente lidar, que é se eu tiver imagens dentro armazenadas dentro de formato de arquivo, não tem aquela imagem já bonitinha, mapeada, que eu uso o método load, ele me retorna as imagens, né? Eu tenho imagens, por exemplo, no diretório, as imagens separadas por categorias em diferentes diretórios, como que eu posso fazer isso daí, tá? Eu tenho um problema binário, como é que vai ficar então minha camada de saída só para colocar um problema diferente, aí como é que fica a minha função de loss, enfim, uma série de outras situações que a gente não viu anteriormente, tá? Então, para isso, eu vou criar aqui. Desconectou, vou criar um novo collab. Ajeitar minha janela. Eu vou começar novamente pelas importações. Quando ele inicializa, eu vou precisar conectar no meu Google Drive, que eu vou puxar uma basezinha como se estivesse no local. Então, vamos conectar ele aqui. Conectar ao Google Drive. Então, ele vai conectando, eu vou fazer as importações. Bom, a gente não vai fugir do fato de precisar do TensorFlow, então TensorFlow STF. Também eu vou continuar precisando do Matplotlib para fazer umas plotagens aqui, então matplotlib. Pyplot SPLT. Eu vou precisar do NumPy, import NumPy SNP, fazer umas conversões de shape. Eu vou utilizar aqui para fazer a leitura dessas minhas imagens um pré-processador de imagem que ele já é capaz de ler, gerar a versão do array NumPy das imagens, fazer uma série de outras coisas que a gente vai ver na prática 3, que é o Image Data Generator, tá? Então, from TensorFlow ponto keras ponto pré-processing, tá? E dentro do keras também a gente tem pré-processador de textos, tal, para o input das redes neurais, tá? Eu vou utilizar o de image, import, você vai autocompletar, tá muito devagar esse autocomplete, image data generator, tá? Então eu vou fazer essas importações aqui, e aí eu vou começar a fazer a leitura das imagens, tá? Das minhas imagens que eu separei aqui, vou colocar aqui datasets, só tenho dois cats and dogs aqui, nem tinha visto, tá? Enfim, vou utilizar o cats and dogs. Moleque, estou na minha conta local. Não tem problema não, tá? Vou utilizar, deixa eu me minimizar aqui, né? Eu tenho aqui uma pasta de teste e uma pasta de treino. Ela já está separadinha aqui, bonitinha, tá? Só pra gente ver, ele vai demorar um pouquinho para abrir esta pastinha aqui pra gente, tá? Enquanto abriu, agora foi demais, tá? Só pra gente ver aqui, eu vou tirar esse Sober Descriptors aqui, tá? Eu tenho imagens de cachorros, vou puxar outra aqui, certo? E só pra gente ver aqui também, a gente tem imagens de gatos. Vai demorar um pouquinho para abrir aqui a pasta. Na base que eu disponibilizei, tá? Não tá esse Orber Descriptor aqui não para vocês, tá? Esse daqui foi um teste particular que eu estava fazendo para um outro momento. Acabei salvando aqui dentro, tá? Mas como eu não loguei na conta FMS, estou na conta Google, para não refazer tudo, eu vou continuar daqui, tá? Mas a pasta é a mesma, tirando que não tem aquele .csv no começo. Então tem essa base aqui com imagens de gatos e imagens de cachorro. A gente vai criar um classificador para depois, dada uma imagem, ele me falar se é um gato ou se é um cachorro, tá ok? Eu vou então copiar o caminho dessa pasta de treino. Ó. Eu vou criar aqui o textinho. Eu vou criando gerador de imagens. Eu vou já deixar criado aqui, ó, o dir treino. Vai ser igual a esse cara aqui. Eu vou criar treino. Eu vou criar o dir teste.
ser igual a esse carinha aqui. E agora eu vou criar o meu gerador, que vai ser o... pode ser data generator, eu costumo chamar de data generator, ia colocar tudo em português, mas generator vai ser igual ao image data generator, tá? Esse image data generator ele tem uma série de atributos aqui que eu posso passar no momento da criação dele, mas que eu vou deixar para mostrar esses caras na parte 3, tá? Que é como eu aumento a performance de classificação. Por enquanto, eu só vou utilizar um atributo que é o rescale igual 1 dividido por 255.0, que foi justamente aquilo que a gente tinha utilizado na prática anterior, né? Eu fazia a leitura da imagem, mas a imagem estava entre 0 e 255, falava, por questões de convergência, interessante a gente deixar entre 0 e 1. E aqui a gente já vai fazer a leitura dessas imagens e eu estou falando para ele, reescala essas imagens para mim, padroniza elas, tá? Eu divide todos os pixels dela por 255, tudo bem? É que esse daqui é um multiplicador, né? Então, se eu multiplicar por 1 dividido por 255 é equivalente a 1 dividido por 255, tá ok? Então, esse vai ser o meu gerador de imagens, e a partir do momento que eu tenho esse gerador de imagens, tá? Eu posso utilizar um método dele que é chamado de flow from directory, ou seja, vamos fazer o fluxo do diretório, tá? Que diretório que eu quero fazer o fluxo, tá? Então, vou fazer o seguinte, gerador treino vai ser igual ao meu data generator ponto data generator ponto flow from directory, tá? E aí eu vou passar meu dir treino para ele, tá? E tem alguns outros parâmetros aqui para a gente passar, tá? Um deles, tá? Ele tem o valor padrão definido em 32, é o batch size. O que é esse batch size? O equivalente ao tamanho do lote, tá? Inclusive ele está até mostrando aqui, ó, batch size 32. O que ele vai fazer? Ele vai criar, a hora que eu fazer essa leitura de imagem do diretório, se tivesse batch size 32, o que ele vai fazer? É como se ele tivesse lotes de imagens, tá? Então, como se fosse um vetor, vai ser um iterável, na verdade, tá? E cada posição desse iterável dele vão conter 32 imagens, tá? E na hora que a gente for fazer o treinamento da rede neural, em vez de ele jogar uma imagem por vez para a rede treinar, ele já joga esse lote de imagens, tá? Chamado de batch, tá? Isso acelera um pouco o procedimento, porque em vez de passar uma, né, a gente já passa as 32, ele já pega o erro e já retreina a rede, tá? Mas também não pode usar isso de maneira indiscriminada. Eu vou jogar meu dataset inteiro, pegar um erro só e retreinar a rede inteira, tá? Mas, de fato, esse parâmetro é interessante. A gente tem o target size, que é um outro bastante interessante para a gente utilizar, que você vai passar quais são as dimensões da imagem. Percebe que por padrão ali ele colocou 256 por 256, tá? Eu vou utilizar aqui 224 por 224, porque para utilizar as arquiteturas prontas elas têm alguma variação fixa, né? Enfim, mas tem valores pré-definidos de entrada. Eu não consigo colocar rudo ali do jeito que eu quiser o tamanho das imagens de entrada, tá? E aí a gente vai utilizar um outro aqui, ó. Tá vendo que esse class mode aqui, tá? Tem vários outros, eu já vou explicar eles para vocês, tá? Mas eu vou colocar aqui class mode, tá? Igual, vai ficar sparse, tá bem? E aí eu vou executar esse cara aqui, ver se eu não fizer, beleza? Eu tenho duas imagens pertencentes a duas classes. O que aconteceu aqui, ó? A hora que eu passei esse treino, ele pegou cada pasta como sendo a classe, tá? Então as imagens que estão dentro de cats são cats, as imagens que estão dentro de dogs, elas são dogs, tá? E só pra gente ver o que é esse class mode, que é importante dar uma explicação aqui pra vocês, tá? Eu vou colocar aqui o flow from director, image, data generator. Vou pegar a documentação do keras. Tem vários métodos aqui dentro desse image. Esse daqui, ó, flow from directory, que é o que eu quero, tá? Esses daqui são os valores padrão, ó, aquele class mode que a gente utilizado é binário. Aí vamos para baixo. Eu quero a documentação. Flow from directory, esse daqui, ó. Então, ó, primeiro é o diretório, certo? Ó,
path, pode ser string, né, porque corresponde ao path do directory, o target size, o tamanho, padrão 256 por 256. Se eu passar ele já redimensiona, desculpa, a imagem para esse tamanho que eu estou passando aqui, tá? Aí você fala, mas que algoritmo que ele vai utilizar? O padrão é esse nearest aqui, tá? Mas eu posso escolher, assim como a gente viu quando a gente estava manipulando imagens, diferentes algoritmos de interpolação, tá? O Color Mode, se quiser ler em escala de cinza, tá? Por padrão é o RGB, ó. Ele já lê então em RGB. Você pode passar já uma listinha de classes, eu não fiz isso nesse momento, ó. Option List of Class Subjectors, exemplo, DOS, CAT, tá? Ó, padrão é não, se não for provida a lista de classes, será automaticamente inferida a partir do subdiretório, que foi o que aconteceu ali, tá? O Class Mode, ó, pode ser categórico, binário, esparso, input, ou nenhum, tá? Por padrão é categórico, tá? O que significa o categórico, tá? O will be 2D one hot encoded labels, ou seja, é como se ele gerasse um one hot encode para os rótulos, certo? Então, se eu tenho duas classes, 1 e 0, 0 e 1, tá? Dependendo da posição. O que eu utilizei, ó, é o esparso, tá? O esparso, ó, 1D integer labels, uma dimensão, tá? E de rótulos inteiros. Então, tá um pouquinho parecido com o que a gente fez anteriormente no CIFAR, que eu tinha um inteiro, tá? Para cada uma das classes. Então, foi isso que a gente utilizou. E tem outras opções aqui, caso vocês queiram, mas posso ser o categórico, é o on-hot, e esse que eu estou utilizando é o sparse, tá? Aqui tem o batch size, o shuffle, que ele embaralha as imagens para não apresentar só de gato no começo, depois só de cachorro, é interessante fazer esse baralhamento. Depois, se quiser salvar, tem opções aqui de salvamento aqui, os algoritmos de interpolação, tá? Enfim, esses são os parâmetros aqui que a gente pode utilizar, semente para aleatorizar os dados na hora que você bagunçar, tá? Então dá para mexer, brincar bastante com esse carinha aqui. E eu vou fazer, antes de eu mostrar o que está dentro desse gerador de treino, tá? Eu vou pegar, vou colocar o gerador teste, vai ser igual, eu vou copiar esse mesmo carinha aqui, eu quero com as mesmas condições, tá? Só que eu vou pegar ele do dir test. Inclusive no none é quando você não quer classe, tá? Só quer ler do diretório e classificar, você coloca esse class mode como none, tá? Ele vai sem classe. Beleza, tá? 1000 imagens, etc. Vou tentar colocar esse gerador treino só pra gente ver a saída dele, ó, gerador treino. Tá? É um objeto, tal, só que esse objeto, ele é um iterável, tá? Então, eu posso fazer um for em cima dele, e aí cada elementinho, por exemplo, se eu pegar o 0, ó, foi, tá? Ele vai retornar o conteúdo que está dentro do batch 0, tá? Você vê que apareceu um vetorzinho aqui e tal, 4 posições ainda, né? Que seria um vetor de um tensor, né? Porque aqui eu tenho 3 elementos. Ó, perceba que aqui os dados das imagens já estão todos padronizados, e perceba também que ele depois tem uma vírgulazinha aqui, tá? E depois um array com zeros e uns, que corresponde às classes, tá? 0 para gato, 1 para cachorro, na ordem que elas estão aparecendo no diretório, tá? Só pra gente ver, ó, vou colocar len gerador treino. Deixa eu ver qual que é o tamanho desse iterável. 63, tá? Se eu pegar 63 vezes 32, porque eu falei que meus lotes são de tamanho 32, tá? 2016 passou um pouquinho, sobrou um pouquinho na verdade. Eu tenho 2.000 imagens de 30, então tá casando aí os dados, tá? Mais ou menos 32, eu tenho 63 lotes, tá? Obviamente que o último lote vai ficar com menos imagens que não deu, tá? Aí 32 imagens por lote, tá? Ainda trabalhando um pouquinho mais nessa parte do treino, ó, se eu colocar len gerador treino elemento 0, tá? Tá dando 2, tá? Poxa, o que será que é esse 2, tá? De fato, o batch do treino 0, essa entrada do treino 0, ela tem 2 elementos, no qual o primeiro elemento, um array de imagens,
o segundo elemento, um array das classes, tá? Por isso que ele está separadinho por vírgula aqui. Então, se eu fizer o seguinte, ó, se eu pegar treino 00, certo? O que, que vai acontecer aqui, ó? Vamos colocar aqui, tá? Ele colocou as triplinhas bonitinhas aqui, ó, não saiu a classe. Isso daqui corresponde só às imagens, tá? Inclusive, tá? Vou colocar um aqui embaixo, ó. Se eu colocar plt e mshow, certo? Eu vou colocar gerador treino. Eu quero do bet 0, tá? Eu quero as imagens, posição 0, e eu quero a primeira imagem do lote 0. Vou colocar 0 também, tá? Vamos colocar aqui. Tá aqui o gatinho, tá? Se eu trocar para a segunda imagem, ó, cachorrinho, tá? E assim por diante. Então aqui, ó, acessei o bet, acessei se é imagem ou classe, nesse caso 0 é imagem, tá? E acessei a imagem dentro desse bet, tudo bem? Por outro lado, tá? Se eu colocar, ó, deixa eu só colocar um nenzinho aqui para vocês verem, ó. Não se preocupe que no notebook que está disponível no Ava para vocês está muito mais organizadinho que isso daqui, tá? Ó, 32 imagens dentro do bet 0, tá? Por outro lado, ó, se eu colocar gerador treino 0, ó, 0 primeiro bet, eu quero as imagens, então vou para a posição 1, tá? Se eu só fizer isso, ele vai me retornar todas, só as imagens não, só as categorias das imagens, tá? Ele vai me retornar aqui os 32, as 32 classes das respectivas imagens. Ó, perceba que, a hora que eu coloquei, ó, o 0, tá? Ó, 0 é gato, apareceu um gato. A hora que eu coloquei o 1, aqui tá 1, então tem que ser um cachorro, tá? Depois eu vou colocar o 2 e o 3, ó, o 3 vai ser um gato também. Aqui o gatinho. O 4 está com 1, então ele vai ser um cachorro. Tá aí o cachorro. Ah, repetiu. Nossa, 1 não, né, meu filho? Eu falei 1, escrevi 1. Tá? É um cachorrinho aqui no elemento de 5. Então, assim eu consigo acessar as minhas classes. Tudo bem? Isso para o lote 0. Obviamente que você pode trocar o lote. Tá? Ó, eu quero a quinta imagem do segundo lote. Eu troco o índice do lote aqui. E ele vai me apresentar a quinta imagem para o segundo lote. Assim que ele responda. Tudo bem? Um pouquinho lardinho hoje. Agora foi, tá? Temos um gatinho. Tudo bem? Então é assim que esse gerador de imagens ele funciona, tá? Bom, dado que eu tenho o meu gerador de imagens, porque eu já li todas as imagens do diretório, já tenho as classes, tudo bonitinho. Você pode fazer isso manualmente, tá? Como? Você tem lá o OS para listar arquivos do diretório, tá? Eu tenho, de fato, para algumas situações eu faço isso manualmente. Lista os arquivos do diretório, tá? Vai pegando cada imagem do diretório, a gente já viu como ler imagem com CV, né? Lê a imagem do diretório, se quiser manter colorido, enfim, escala de cinza, como é que for, você vai fazer a conversão apropriada e vai reescalar essa imagem. A gente já viu como reescalar a imagem também. Se quiser aplicar outros filtros, depois dá para aplicar bonitinho, tá? Mas de fato você vai ter que reescalar a imagem para um padrão, que nem o nosso padrão aqui. Todas as imagens, ó, elas estão para 224, 224, que foi o que a gente passou na leitura. Então, isso daqui já está sendo reescalado pelo próprio Image Data Generator. Na hora que eu fiz aqui, ó, o Target Size. Beleza? Se você for fazer manualmente, você vai ter que escalar essas imagens para a gente utilizar como input para a rede neural, tá? Bom, feito isso, tá? Eu vou colocar aqui, obtendo um modelo de rede neural. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o Mobile Net. Posso utilizar outro, mas só para ser mais rapidinho, tá? E aí, ó, se a gente utilizar o model, igual a gente estava fazendo anteriormente, vai ser igual tf.keras. Ponto. Esses modelos eles estão dentro de um pacote chamado Applications, tá? Vou colocar o pontinho aqui, ó. Perceba que aquelas redes que a gente tinha visto até nessa figurinha aqui, que DenseNet, eu nem tinha mostrado para vocês, enfim, mais uma
mais uma cacetada de redes aqui, ó, EfficientNet, Inception, Inception, ResNet, Inception vez3, MobileNet, MobileNet vez2, NasNet nem apareceu ali, as ResNets da vida, VGG16, VGG19, Xception, elas estão todas aqui, tá? Então, eu falei para vocês que a gente vai trabalhar com a MobileNet, vou utilizar a MobileNet V2, tá? E aí eu vou passar para essa rede e falar qual que é o input shape das minhas imagens, tá? Input shape é igual a 244,244.3, que ela também não precisa ser adivinha, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte procedimento, tá? Essa MobileNet, né, ou as outras redes, o MobileNet aqui não está nem tão claro, né? Mas perceba que a rede inteira em si, ó, melhor, só para fazer um exemplo diferente, tá? Já que eu estou usando, que aí eu pego uma referência boa aqui. Pode ser Xception V4. Eu vou utilizar Xception. Xception eu gosto bastante, tá? Vou utilizar Xception. Xception, que aí eu consigo pegar a imagem certinha ali como referência, tá? Utilizando a Xception. Aqui eu vou trocar para Xception, né? E aí, ó, input shape igual 244.244.3, tá? Então, nessa parte aqui, ó, eu alterei esse input, por padrão viria 299, 299,3, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar include top igual a false, tá? O que esse include top vai fazer? Ó, o problema que eu estou trabalhando, ele não tem 1000 categorias aqui. Ele tem duas, desculpa, tá? Eu vou ter um neurônio na camada de saída, ele não tem 1000 neurônios na camada de saída. Eu vou ter um neurônio só, que ele é binário. Posso até colocar 2, mas de fato eu não tenho 1000, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá? A hora que eu coloco esse include top igual a false, tudo que é convolução, ele mantém, certo? Tudo que faz parte da convolução, o filtro, né, que respectivamente pula e mantém. E a parte do flattening, tá? E da camada densa, tá? Ele arranca fora, tá? Então ele vai manter só essa parte de baixo aqui, com toda essa parafernália de filtros e etc. E vai tirar fora essa parte final, porque aí eu personalizo como eu quiser. Por exemplo, personalizando a camada de saída aqui, tá? Então o passo que eu vou fazer vai ser esse include top igual a false, tá? Opa. Ah, esqueci do igualzinho aqui. Aí ele tá baixando a rede, ó. Baixou para mim, ainda bem que eu tô usando o Google, tá? E agora eu vou colocar as outras camadinhas que tem ali, ó. Perceba que ele tem um Global Average Pool, que eu arranquei fora, vou criar ele. Então, ó, Average Pooling, tá? Vai ser igual a tf.keras.layers.global average pooling, certo? Tá aqui. O que esse Global Average Pooling faz? Vamos ver. Ó. Tinha um tutorialzinho aberto, na verdade deixei vários tutorialzinhos abertos. O que eu achei mais legal de explicação é esse daqui, tá? Ele colocou exemplo, que é para classificador de dígitos, tá? E aí ele chegou aqui, ele falou o seguinte, ó, depois das camadas de convoluções, pools, etc, né? Então a gente, a set, nesse caso aqui, a set of 10 feature maps, tá? São produzidos. E aí, ó, the global average pooling mechanism computes the mean value for each feature. Então ele é diferente do, porque percebe que agora a gente está utilizando o global, tá? A gente está só utilizando o pooling 2D, tá? Então o average pooling mechanism computa o valor médio para cada mapa de atributo. Então como se você fizesse, ó, a média desse mapa, 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 etc. E isso, ele vai fazer um flattening disso, tá? Então a média do primeiro mapa vai ser a primeira entrada da minha rede neural totalmente conectada. A segunda média, a entrada, terceira média, terceira entrada, quarta média, entrada, quinta média, entrada. Só que não entra direto, tá? Ele vai passar por aquela função softmax, que vai pegar todos esses valores de entrada e vai gerar as probabilidades, beleza? Então é isso que ele vai fazendo. É uma espécie de flattening também, tá? Só que aqui o flattening, em vez dele pegar os filtros, né, e dar um flattening neles, né, e colocá-los em sequência, aqui ele vai fazendo a média de cada filtro. Isso
Essa é a diferença, tá? Bom, feito isso, vamos colocar o Global Average Pooling, mas aí ele está conectado com quem esse cara aqui, tá? Ele tem que estar tarracado, tem que ter como input, tá? Esse modelinho aqui que a gente carregou, tá? Então, para fazer isso, a gente vai colocar entre parênteses, vai colocar model output, tá? A saída do modelo anterior. Essa é uma forma de fazer esse atarracamento das camadas de redes neurais. E se você pegar os tutoriais, enfim, a maioria eles fazem dessa forma. Então, estou deixando dessa forma para vocês não estranharem também, tá? Então, ó, vou fazer o atarracamento, tá? Agora, eu estou nessa situação aqui, eu vou criar uma camada densa, tá? Com 2048 neurônios. Então, vou colocar aqui, vou chamar de Hayden. Não sei por que eu copiei, que eu não vou aproveitar nada. Dense, tá? Número de neurônios é units, tá? Igual a 128. Ou pode passar só o 128 como primeiro argumento também, que ele funciona normalzinho, tá? Activation vai ser igual ao relu, tá? E eu vou atarracar esse cara com o average pooling, tá? Beleza. E agora, tá? A gente vai criar a camada de saída da camada de predição. Perceba que aqui, ó, esse R aqui tá de relu, tá? Eu não tinha explicado isso, que é a função de ativação. E esse S é de softmax, tá? Mas aqui, como é que eu tenho multiclasse, eu uso softmax. No caso, como eu tenho duas classes, eu posso usar sigmoid, que vai gerar valores entre 0 e 1. Maior que meio, classifico uma classe, menor que meio, eu jogo para outra classe, tá? Só para se vocês tiverem curiosidade, sigmoid activation function. Não é aquela que está aparecendo, tá? Ela vai ter esse formatinho aqui, ó. Então, ó, para valores menores que 0, tá vendo aqui, ó? Se o input dela, o x, for menor que 0, ela gera valores menores que meio. Se o meu input for positivo, ela gera valores maiores que 1. E fica limitada entre 0 e 1. Tá? Então, essa é a função sigmoide que a gente vai utilizar. Voltando para cá. Average pooling. Então, vou colocar a pred, camada de predição, vai ser igual. Agora sim faz sentido eu copiar seu cabeçudo. Def, que era layer dense, eu vou ter um neurônio só. Eu vou precisar de problema binário. Tá? E eu vou utilizar a função sigmoide. Então, a função de ativação é a sigmoide, tá? E eu vou conectá-lo com o Raiden, com a minha camada oculta, beleza? Conectei. Então, com isso, nós completamos essa arquitetura que está aqui disposta, tá? E agora, eu vou colocar o sumário do modelo, tá? Então, sumário do modelo, eu estou ficando doido, tá? Antes de colocar o sumário do modelo, eu vou precisar gerar de fato o meu modelo final, tá? Na qual eu vou especificar qual que é a entrada, vou criar um modelo do Keras mesmo, tá? Então, tf Keras models, model, tá? E eu vou falar, esse modelo está composto de duas partes. O inputs, a entrada do modelo, tá? Ela vai ser igual a esse model aqui. Se como eu consigo pegar o model output, eu vou pegar o model input aqui, tá? E o output desse cara aqui, outputs, tá? Vai ser igual a quem? A minha camada de predição. Agora sim, ó, eu tenho o meu modelo final, tá? O modelo final.summary, para a gente ver. Tá? Temos aqui, ó, perceba que esta redinha, tá? A quantidade legalzinha de parâmetros, todos os blocos, shapes, etc. aqui dessa minha rede, tá? Quem quiser fazer na mão é só olhar aqui. Minha camada de saída está aqui. Eu coloquei Ué. Eu coloquei só 128. Ô, santo animal. Opa. 2048. Assim eu não replica a rede. Então, pera lá.
Eu sou uma besta, vou criar modelo de novo. 2048. Agora sim, pequena anta. Vou colocar o model summary. Tá? Perceba que nesta brincadeirazinha aqui a gente tem 25 milhões de parâmetros para treinar, tá? Mas na outra a gente já tinha 4 milhões, né? Então até que não aumentou muito para o nosso problema bem maior, tamanho de imagens maiores, tá? Então perceba que a gente aumentou muitas dimensões da nossa imagem, tem camada pra caramba. Aí eu acabei ainda não tendo a quantidade de parâmetros aí para treinar proporcional a isso, tá? Bom, agora a gente vai compilar o nosso modelo, tá? Igual a gente já fez anteriormente. Então, compilando o modelo, tá? Então, model, final, compile, tá? Não vou mexer taxa de aprendizado, vou utilizar padrão, então optimizer Adam, tá? Função de perca, agora eu estou com neurônio binário, né? Não tem aquele neurônio múltiplas saídas, neurônio da camada, não tem várias camadas de saídas, tá? Então, não vou utilizar o sparse categórico cross entropy, tá? E nem o categórico cross entropy, porque a minha saída não está no tipo on hot, tá? Eu vou utilizar o binary cross entropy, tá? Cross entropy, tá? E a métrica eu vou continuar utilizando. Eu posso passar mais de uma métrica aqui, tá? Utilizar accuracy, caso vocês estejam curiosos. Cadê a documentação, meu filho? Deixa eu voltar para cá. É só pegar aqui o metrics, tá? Tem accuracy aqui, mas eu tenho uma série de outras métricas que eu posso utilizar. Obviamente que se eu estiver fazendo a regressão, eu tenho as métricas de regressão, tá? Eu tenho outras métricas de classificação, área underscore rock, enfim, tá? Estou utilizando a accuracy. Deixa eu voltar para cá. Vamos compilar, tá? E feito isso, eu posso treinar o meu modelo, tá? Então, vou colocar aqui treinando o modelo, tá? Então, model final.fit. Só que antes, né, para fazer o fit na Scalearn ou quando a gente fez na mão, tá? A gente tinha o treino e os rótulos do treino, tá? Aqui quando eu tenho o gerador, perceba que dentro do gerador eu já tinha imagem e já tinha o rótulo da imagem dentro do batch de treinamento, tá? Então aqui é só eu passar o gerador treino, tá? Ele vai saber interpretar isso daí e ele já vai pegar o exemplo de treinamento e a classe correspondente ao exemplo de treinamento. E aqui eu vou colocar só a quantidade de épocas que eu quero. Tudo bem? Novamente, tá? O cabeçudo esqueceu de alterar o tipo de ambiente de execução e passar para a GPU para ir mais rápido. Sou uma besta mesmo. Então vamos atualizar esse cara aqui. Ele está conectando. E aí eu vou executar tudo. Assim que ele inicializar. Beleza, montou meu drive. Nossa senhora! Agora que eu vi aqui. Coloquei a chave para dentro da métrica. Que beleza! Assim. Aqui para cima. Ele começou a treinar o modelo. Bom, pessoal, rede treinada, tá? Perceba que a tendência, né, principalmente nos passos iniciais, é a cada iteração da rede, né, a gente vai aumentando a acurácia, vai diminuindo o loss, vai diminuindo a perda da rede, a perda da rede, tá? E tem uma pequena variação, às vezes 98, voltou para 96, depois 98, 99, aí depois na última interação acabou voltando para 97, é normal isso acontecer, ele vai tentando melhorar, mas ele vai dando umas oscilaçõezinhas, tá? Pode ser que se eu deixasse mais visiterando a rede, isso
atingisse inclusive acurácias maiores ou estáveis. Lembrando que a gente está avaliando a acurácia no próprio conjunto de treino, isso significa que vá ser melhor no conjunto de testes, tá? Bom, vamos fazer agora a avaliação desse modelo. Vou colocar aqui, avaliando o modelo, tá? E aí, ó, a gente utilizava o evaluate e a gente passava o x-train e x-test, mas lembrando novamente que o meu gerador teste ele possui já as imagens de treino e as respectivas categorias. Vamos submeter ele para a rede. Pessoal, uma vez avaliado aqui o nosso modelo, 90% de acurácia, legalzinho, tá? Inclusive bem melhor que naquela base do MNIST, com imagens pequenininhas. Então, e vamos fazer alguns testinhos, alguma brincadeira na prática com isso daqui e ver a saída da rede neural. Já que a gente está num caso binário também. Vou colocar testando na prática, eu vou pegar aqui uma imagem qualquer, vou colocar IMG teste, vai ser igual. Vou colocar aqui gerador teste. Aí vamos pegar, fazer um pequeno testezinho aqui, 0, 0, 0. Essa vai ser minha imagem de teste. Vamos plotar ela, plt.imshow, img teste, é um gatinho, tá? Eu vou tentar predizer, né? O model final predizer imagem. Lembrando que anteriormente a gente tinha utilizado predict classe, se eu não estou enganado, que eu vou utilizar só o predict para ver o output numérico do algoritmo. E aí eu vou utilizar o imgtest, né? Vai dar errado também, assim como deu errado anteriormente, por causa do número de dimensões, tá? Que ele espera receber 4 dimensões, minha imagem tem 3, tá? Porque ele espera receber um lote de imagens com 3 dimensões. Então eu vou dar o reshape nela. E utilizar 1, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 3, tá? Foi 2, 2, 4 que eu estou utilizando. Até esqueci qual que é a dimensão que eu estou utilizando. Podia pegar da imagem. 2, 2, 4. Tá? Ele deu a resposta aqui, ó. Tá? 0.000, tudo bonitinho. Tá dando uns warningzinhos ali, tá? Tá bem próximo de 0, né? Quanto mais próximo 0, lembrando que ele é binário, né? Ele vai ser para a classe 0, e quanto mais próximo de 1, que é a classe cachorro, né? Que a gente já visto gato é 0, cachorro é 1. Ele vai ser previsto como cachorro, né? Lembrando que o meio está no limiar, então acima você pode colocar maior ou igual a meio é cachorro, menor ou igual a meio a gato, e quanto mais próximo de 0, maior a probabilidade de ser um gato, tá? Vamos trocar essa imagem aqui do batch, ó, tem um outro gatinho aqui, ó, muito pequenininho, muito próximo de 0, ele está respondendo. Vamos ver se a gente pega um cachorro. Cachorro. Tá, 1. Esse cara aqui é cachorro, ó, jogou por 1, deu um valor muito alto de cachorro. É cachorro. Gato. Só ver se aparece mais um cachorro aqui, ó, valor menor que meio, lá próximo de 0. Gato, essa base tem gato, hein? 6. Rato. 7. Cachorro. Tá? 0.99999, muito próximo de 1, é um cachorro também, ok? É isso a nossa prática, tá? Depois teremos outra prática. Como que eu melhoro esse meu 90% de acerto aqui, tá? Então até lá.